E agora, muita atenção para essa história. Um processo de reconhecimento de paternidade se arrasta por mais de 40 anos no Rio Grande do Sul. Os homens que podem ser pai e filho já morreram. Em disputa está uma herança estimada em 100 milhões de reais. Agora, um novo exame de DNA dos descendentes pode desvendar o segredo guardado por 8 décadas. Quem é o pai de José? Uma casa repleta de memórias. Fotos espalhadas pelas paredes e móveis como se dissessem: cada pessoa tem lugar garantido na história desta família. Mas falta uma fotografia importante: o retrato do avô paterno. A família busca descobrir quem é esse parente. O processo de reconhecimento de paternidade se estende por mais de 4 décadas, cercado de fatalidades. José morreu há 7 anos sem saber quem era o seu pai. Mas ele tinha aquilo dentro dele, sabe? Parece que aquela tristeza, sabe? Do pai não reconhecer ele, né? Para montar este quebra-cabeça, o Domingo Espetacular viajou para o Rio Grande do Sul, andou por campos e cidades e buscou no tempo respostas para muitos segredos. José de Carli Martins nasceu em 1943 e passou a vida inteira em Carazinho, no oeste gaúcho, cidade com 60 mil habitantes. Ele se casou com Gladys e juntos tiveram 3 filhos. Luiz Fernando, o primogênito, que mora em Minas Gerais, lembra como era o tempo de menino. Então era uma infância muito tranquila, né? Muito voltada às amizades, a conviver em comunidade, né? Então era algo bem mais tranquilo do que hoje, né? José fez a primeira descoberta surpreendente sobre a própria vida ao se alistar no exército. Que ele foi atrás da certidão de nascimento e viu que não constava o nome do pai dele e o nome da mãe era outro, né? Dos pais adotivos dele, que até então ele pensava que eram os pais biológicos. A mãe não era Maria do Nascimento, e sim Elvira dos Santos. Na certidão não tinha o nome do pai. Mas nesse momento que ele descobriu quem era a mãe dele, a verdadeira mãe dele, biológica, ele foi até a casa dela para conversar com ela, né? No dia em que foi ver a mãe, José encontrou Elvira morta. E aí, no momento que ele chegou lá, ela estava sendo velada, né? E então ele não conseguiu ter esse contato com a mãe biológica, né? Conhecidos contaram que após engravidar, a mãe teria se refugiado na casa de parentes na zona rural. José nasceu pelas mãos da avó, que era parteira. Poucas horas após chegar ao mundo, o bebê foi colocado em um trem e entregue aos pais adotivos que esperavam na plataforma da estação. Corria o boato que o pai seria um médico famoso, rico e influente, Décio Henrique Zago. Essa história começou neste endereço no centro de Carazinho. Nesse prédio, onde agora funciona uma galeria, seu Zago, um médico, tinha um consultório onde atendia a população quando estava na cidade. Foi aqui que ele conheceu a mãe do seu José, uma faxineira que ele havia contratado recentemente. José estava com 4 anos quando o médico Décio se casou com Manuela, a única filha de um dos homens mais ricos do Rio Grande do Sul. O casal teve 4 filhas. José se tornou taxista e sofreu um grave acidente. No hospital, ele precisou de cirurgia e 6 meses de internação. Como ele não tinha dinheiro, o médico que o atendeu disse que o Dr. Décio Zago era seu pai e pediu que pagasse as despesas do tratamento. O doutor falou para ele, ó, quem tá bancando assim é o Dr. Zago. Foi aí que o seu José descobriu? Daí que ele descobriu que ele era filho dele. E a senhora lembra dele contar o que sentiu nesse momento? Disse que foi um choque muito grande. Gladys conheceu José internado no hospital. O rosto só aparecia os olhos
dele tava todo cheio de as ataduras e a perna levantada, erguida. Foi feio o acidente dele. Mesmo assim, os dois começaram a namorar. Amor à primeira vista. De volta ao trabalho, José dividiu por quase 10 anos com Carlos o ponto de táxi no centro de Carazinho. Eram amigos. Encontramos o motorista com 76 anos de idade, ainda na ativa. Uma ótima pessoa, trabalhadora, honesta, pessoa de bem. Na foto antiga, tirada em 1971, um registro dessa amizade. Ele lembra que naquela época, o amigo tinha esperança de ser reconhecido pelo pai. E daí ele dizia que estava um problema na justiça para confirmar a herança, isso aí e tal. Paternidade. A paternidade, tudo. Na medida em que os filhos cresciam, mais queriam saber do avô. A família, então, tentou uma aproximação. Era 1979. Décio Zago morava com a família em Tupanciretã, a 184 quilômetros de Carazinho. O casal viajou à cidade vizinha com os 2 filhos mais velhos. Quando chegaram ao endereço, não houve convite para entrar. A família não passou do portão. A gente via que era gente poderosa. Aí o meu esposo disse, não, eu fiquei sabendo que o senhor é o meu pai. Foi a única vez em que José ficou lado a lado com o doutor Décio. Gladys se assustou com tanta semelhança. Os olhos azul, essas entradas assim que ele tem, igualzinho as mãos, a altura também. Então ele não disse que era e que não era. Ele não falou nada, só mandou nós procurar os direitos que nós tinha. A lembrança daquele encontro permanece viva na memória de Fernando. E virou as costas, entrou e a gente acabamos voltando, né? Então voltamos para Carazinho. Em 1984, com 40 anos, José finalmente entrou com uma ação para reconhecimento de paternidade. Décio estava com 71 anos. A justiça determinou um exame de HLA, antígeno leucocitário humano, que apontou 55% de probabilidade de Décio ser o pai de José. A gente via aquela alegria dele, sabe? Alegria que agora ele ia descobrir a verdade, né? Porém, o processo foi inconclusivo diante da justiça. Além do primeiro exame feito 40 anos atrás, através do HLA, outros 2 testes mais modernos de DNA foram realizados. Ambos não atestaram a paternidade, indicando que, segundo as análises, Zago não seria pai biológico de José de Carli. Apesar disso, a família contesta a validade de ambos os testes, alegando irregularidades nos procedimentos. Para os exames de DNA, não houve coleta de amostra de Décio. Na época, ele vivia acamado, interditado pela família. Por isso, a justiça determinou coleta em domicílio. 2 de dezembro de 2013, foram todas as pessoas lá fazer esse exame. Quando os peritos chegaram, ele havia falecido 2 dias antes, aos 100 anos de idade. Por mais que nos traga assim, um pouco de surpresa, foi cremado o corpo. Então, foi, com o perdão da palavra, foi quase uma queima de arquivo, né? Porque eles estavam muito bem avisados. Décio Henrique Zago e a esposa deixaram uma herança estimada em 100 milhões de reais para as filhas. São milhares de hectares de terras com fazendas de gado em vários municípios do Rio Grande do Sul. Imóveis urbanos, como apartamentos em Porto Alegre, além de empreendimentos comerciais. José morreu por complicações de uma diabetes em 2017, aos 73 anos de idade, sem saber quem era seu pai. Gladys e os filhos seguem com o processo.
a advogada da família pede na justiça a realização de um novo exame de DNA de acordo com os protocolos legais. As partes comparecem e se faz a coleta um em frente ao outro. Não foi o que aconteceu nesse caso. Nesse caso, foram feitas coletas em separados, sem a presença da parte contrária, né? A coleta em domicílio. No primeiro teste, a coleta de amostra de uma filha e da esposa de Décio Zago foi feita em domicílio sem a presença de José, contrariando a determinação judicial de que todos deveriam coletar ao mesmo tempo no mesmo laboratório. No segundo teste, a coleta de uma filha de Décio voltou a ser em domicílio. Foi após a morte de José e a família dele não foi intimada para realizar o exame. Não houve coleta. Há ordem para que seja coletado dos 4 filhos do senhor José de Carli e da esposa. Ordem judicial, determinação judicial. E isso não aconteceu. Os filhos não são analisados. Segundo esse médico biólogo molecular, mesmo sem o corpo de Décio Zago e com José já falecido, ainda é possível determinar a paternidade. Infelizmente tem que apelar para exumação, preferencialmente aquele que já que está interessado em fazer o teste, né? Exuma e faz um teste usando ali o DNA colhido do cadáver e comparado com um dos filhos desse senhor. No novo teste de DNA, os advogados da família de José pedem que, além de todas as filhas de Décio Zago, também participe um sobrinho e também os filhos e a viúva de José. Esse processo é importante para os filhos, para os netos, saber quem é que era o avô. Então, por isso que a gente está levando isso para frente. Nós queremos a verdade disso aí.